Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou iniciar a primeira aula da segunda etapa do curso de Estatística. Os vídeos são uma série, né, de narração dos slides que eu passo nas aulas presenciais do curso técnico em contabilidade da Escola Técnica Estadual José Feijó. Tá? Então eu vou deixar um link na descrição ali com a apostila para quem quiser acompanhar, tá, as próximas aulas, né? E esse link também está disponível no meu blog, que é o blog do professor Viegas. Nessa primeira aula nós vamos ver a introdução às medidas de tendência central, né? Então eu separei em duas partes aí as medidas de tendência central, que tem a parte 1, então seria a média aritmética e a média ponderada, e depois nós vamos ver a parte 2, que seria a moda e a mediana. Tá? Isso então está na página 5 da minha apostila. Então vamos ver aqui o conceito aqui, então, o que são as medidas de tendência central, né? As medidas de tendência central são aquelas medidas que tendem a se localizar no centro, né? No centro da distribuição, ou de uma classe, ou de uma série. Tá? Então nós temos duas situações aí, a média para dados não grupados e a média para dados grupados. Agora nós vamos ver a média aritmética, tá? Depois a gente vai ver numa próxima etapa a média ponderada. Então, média aritmética para dados não grupados. Aí é aquela situação, então, em que eu vou ter um conjunto, né? E nesse pequeno conjunto aí eu vou pegar a quantidade de valores, vou somar e dividir pelo número de elementos que eu tenho. É o que diz aqui na fórmula. Então, a representação então, de média é x barra, tá? X barra é igual ao somatório de x. O x o que são? As variáveis. Então, somatório das variáveis dividido por n. O n seria, então, o número de elementos. Tá? Então, vamos ver aqui o que quer dizer cada coisa. Então, o x barra, né, o x com a barrinha em cima, é a média aritmética. O xi seria os valores das variáveis do conjunto. E o n é o número de valores desse conjunto. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? As variáveis aqui dentro do conjunto, aqui entre chaves, né? O número 5, o número 6, 1, 8, 2 e 2. Esse é um pequeno conjunto, né, em que eu vou usar a média aritmética para dados não grupados. Né? Depois a gente vai ver o que são os dados grupados. Então nesse caso eu vou usar aqui a fórmula, o x barra, que é a média, é o somatório de xi dividido por n. Tá? Então aqui o que é o somatório? Né? A soma de todos os valores que eu tenho naquele conjunto ali. E o n seria o total de valores que eu tenho. Então nesse caso aqui, ó, eu contando aqui, eu vou ver que eu tenho 6 números. Tá? Então o meu n aqui vale 6. Eu vou somar esses números aqui e dividir por 6. Então a soma dos números aqui deu 24. E o n aqui é 6, então 24 por 6, a minha média aritmética desses valores é 4. Depois a gente vai ver, depois que a gente vê a moda e a mediana, a gente vai fazer uma comparação com a média. Né? A média ela é influenciada diretamente pelos valores. Se por acaso eu trocar aqui no lugar do 2, colocar um 6, por exemplo, essa minha média vai elevar. Se eu no lugar desse 8 aqui substituir pelo número 1, por exemplo, a minha média vai baixar. Então a média é influenciada diretamente pelos valores que eu tenho no meu conjunto. Tá? Outra coisa importante é as unidades de medida. Aqui, esse meu exemplo não tem unidades de medida, mas no caso de ser, por exemplo, quilos ali, né? Então, se aqui essas minhas variáveis aqui fosse peso, né, fosse em quilos, o meu resultado que teria que ter, então, na resposta final, 4 quilos. Se aqui fosse preços de produtos, né, o resultado final aqui estaria, então, R$4. Então é muito importante, se o exercício tem unidade de medida, tá? Colocar essas unidades para poder diferenciar, né? Se está em centímetros, se é peso, se é unidade de comprimento, né? Ou se é preços, ou se é salários. É muito importante na resposta final aparecer a unidade de medida. Bom, então agora vamos ver a média aritmética para dados grupados. Tá? Então, quando os meus dados estão
numa distribuição de frequência, tá? Que nós vimos lá na etapa 1. Tá? Então, como é que eu calculo a média aritmética quando os dados estão grupados? Então, média, o x barra aqui, é igual ao somatório de φ vezes x dividido por n maiúsculo. Tá? Aqui, então, o n maiúsculo vai ser o somatório de todas as frequências. Tá? Então, vai me dar o total de valores que eu vou ter lá na minha tabela. Então, vamos ver aqui, ó. O x é o ponto médio do intervalo de classe, tá? O Fi é a frequência absoluta, o n é o somatório das frequências e o somatório de φ vezes x. Tá? Então, que é o somatório de toda aquela coluna que eu vou ter lá do φ multiplicado pelo ponto médio. Isso tudo, essa montagem, nós vimos lá na primeira etapa, primeira parte lá da estatística descritiva. Né? Então, aqui, ó, que é lá onde a gente vê como se monta a distribuição de frequência. Né? Então, aqui vamos ver o exemplo, tá? Preços dos produtos de uma fábrica. Então, aqui eu tenho a distribuição de frequência, aqui o I, que é o número de classes que eu tenho, nessa minha distribuição de frequência aqui eu tenho 3 classes, tá? Primeira classe, segunda, terceira. Aqui, então, são os preços em reais, então vai de 100 reais até menos do que 200. Bom, então a segunda classe vai de 200, inclusive menos do que 300, e a terceira classe de 300, inclusive menos que 400. Vamos calcular aqui então o ponto médio, que é essa coluna aqui, ó, o x, né? Então, cálculo do x, ponto médio. O x da primeira classe, então, é 100 mais 200 dividido por 2, que é 300 dividido por 2, que dá 150. O x da segunda classe, 200 mais 300 dividido por 2, que é 500 dividido por 2, 250. O x da terceira classe, 300 mais 400 dividido por 2, 700 dividido por 2, 350. Sempre faz o limite inferior, que é esse lado aqui, o lado esquerdo, olhando para a tela, né? E o lado direito é o limite superior, né? Então, o ponto médio é LI mais LS dividido por 2. Então, completando aqui essa coluna, ó, então estão aqui os pontos médios, ó, tá? Outra maneira de fazer, ó, calculo o primeiro aqui, e a diferença entre o limite superior e o inferior aqui é o H, né? Nesse caso aqui é 100 reais, ó, 200 menos 100, 100 reais. Se eu acrescentar 100 reais aqui, ó, em cada linha aqui, ó, 150 mais 100, 250, 250 mais 100, 350, também me dá o ponto médio direto aqui, ó. Tá? Bom, o próximo passo é calcular aquela coluna ali do φ vezes x. Ó. Então, a primeira classe, φ vezes x. Ó. Vou pegar a frequência, 10 vezes 150, que é o x, 1.500. Segunda classe, φ vezes x, 8 vezes 250, 2.000. A terceira classe, φ vezes x, 2 vezes 350, 700. Então, com isso, eu preencho essa coluna aqui do φ vezes o x. Tá? Então, somando essa coluna aqui, o somatório de φ vezes x é 4.200, que é o que me interessa para calcular a média aritmética. E o somatório das frequências aqui, que é o φ, né, o somatório de φ, é o n, né, que é 20, nesse caso aqui, ó, 10 mais 8 mais 2, 20. Então, o somatório de φ é igual a n, que é igual a 20. Então, vamos calcular a média agora com esse resultado, né? Então, a média aritmética, o x barra, é o somatório de φ vezes x dividido por n. O somatório de φ vezes x está aqui, ó, 4.200, dividido pelo somatório de φ, ó, que é o 20, que é o n. Então, 4.200 dividido por 20 me deu a média aritmética aqui, R$210. Este resultado nos mostra que o preço médio dos produtos dessa fábrica é R$210.